Devocional de hoje é um tanto reflexiva. Depois que você receber suas bênçãos, você vai continuar buscando ao Senhor? É isso mesmo, você busca para conseguir. Depois que você conseguir, você vai continuar buscando? Talvez você seja dedicado extremamente às coisas de Deus, porque você tem um alvo. Quando você chegar nesse alvo, você vai continuar tão dedicado, tão disponível, tão solícito? Ou você vai colocar um ponto final? Essas são algumas das reflexões que a gente fez na nossa devocional hoje, vindo de uma mensagem de domingo. Isso mesmo. E essa mensagem foi baseada em Lucas 5, a pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa foi o seguinte: Simão Pedro, ele tinha saído para pescar. Ele era um pescador experiente. E voltou frustrado, porque ele não conseguiu pescar nada. Passou a madrugada toda pescando. Estava ali lavando sua rede, já se preparando para poder descansar. Mas Jesus também estava naquele local. E Jesus, ele atrai muita gente, atraía multidões. E Jesus viu 2 barcos na praia e entrou em um dos barcos e pediu a Pedro. Ele podia ter pedido a alguém da multidão, né, gente? Mas ele pediu a Pedro para que empurrasse aquele barco um pouquinho mais para a água, para ele ter aquela visão ampliada ali de todo mundo, né? E continuasse pregando seu evangelho. Pedro, cansado, lavando as redes, ele já tinha trazido esse barco para a areia. E Jesus vai e pede para ele voltar com o barco um pouquinho para a água, para poder continuar pregando sem ser ali esmagado pela multidão, né? E Pedro obedece. Ele podia falar: poxa, Senhor, poxa, Jesus, eu voltei, a noite toda, né? Como é? Tem tanta gente aí para te ajudar, logo eu, né? Tô cansado. Mas não, ele não questionou. Ele foi lá. Depois, Jesus continuou pregando. E Jesus, que era um carpinteiro, falou para Pedro, que era um pescador experiente: olha, leva o barco até aquela altura, lá naquela profundidade, que ali você vai conseguir pescar. E Pedro respondeu: eu passei a madrugada toda lá tentando, mas debaixo da sua palavra eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Ele aceitou o convite do mestre e foi. E ele ficou surpreso, porque as redes dessa tentativa debaixo da palavra do Senhor, as redes começaram a se romper de tantos peixes. E ele fez sinal para os amigos, né, deles, para os companheiros de pesca, que inclusive ele tinha sócios, né, para trazer o outro barco. E os 2 ficaram lotados de peixe. Pensem comigo. Na primeira ida, ele voltou frustrado. Então, aquela semana o negócio estava em baixa. E nessa tentativa, debaixo da palavra de Deus, da palavra de Jesus, ele voltou e o negócio estava em alta, estava em ascensão. Ele encheu 2 barcos. E os barcos quase afundaram de tanto que eram os peixes. E ele voltou com aqueles barcos lotados e falou para Jesus: Jesus, se afaste de mim, eu sou pecador. Porque talvez ali no inconsciente dele, fala: gente, eu só vou obedecer, né? Porque é Jesus, mas eu sou experiente, eu fiquei ali a madrugada toda, agora eu vou lá, não vou achar nada. Mas ele decidiu o quê? Obedecer. E ele obedeceu a Jesus e voltou
farto de peixe, cheios de peixe, peixe ali, né, para todo mundo, né, para o negócio dele seria uma ascensão. Mas Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, a partir de agora, você vai ser pescador de gente, de homens, de pessoas. Gente, a reflexão do início da devocional. Às vezes, o seu objetivo é alcançar algo, né? E quando chega esse objetivo? Pedro chegou nesse objetivo, ter o seu negócio em ascensão. Ele ficaria conhecido como o pescador que pescou mais peixe, né? Todo mundo ia comprar com ele. Mas não, ele largou tudo e seguiu Jesus. Ele largou as coisas e decidiu seguir a Jesus. Ele largou tudo para lá, inclusive a conquista dele, e seguiu a Jesus. E aí eu pergunto para você, quantas vezes a gente pede uma casa, um carro, um filho, dinheiro, vida estabilizada, uma cura, um emprego, e depois que a gente consegue, a gente desiste de Jesus. Jesus é sempre colocado em segundo, terceiro, quarto, ou lá no final da lista das nossas prioridades. Por exemplo, quem nunca passou por essa experiência? Jesus, eu preciso muito de um emprego, Jesus, abre essa porta para mim. E aí você consegue. Aí você chega, poxa, posso contar com você lá na mídia, lá na recepção, lá na intercessão? Pô, cara, eu tô virado, tô muito cansado. O emprego lá não é fácil não, então eu não vou poder. Ou se não, filho, Jesus, por favor, pai, que eu gere uma bênção, eu quero ter um filho e tal. Aí nasce a criança. E aí, não, olha, eu não vou expor o meu filho agora essa friagem não, porque vai que ele fique resfriado. Então você não pode contar comigo no Kids, né? E eu não tenho mais esse tempo, agora eu tenho filho, não posso, tô toda atolada, né? Cheia de coisas para fazer, né? Ou se não, dinheiro, vida estabilizada. Poxa, não, agora eu fui convidada para ir vou viajar. Não posso. Comece a observar sobre quais são os seus objetivos reais e eternos, né? E comece a focar e dar ênfase ao que realmente importa. Porque Pedro poderia recusar o convite do Senhor. E Jesus, agora eu pesquei bastante, deixa eu administrar isso, deixa eu ver quem vai ficar tomando conta do meu negócio e depois vai na frente que depois eu te acompanho lá, me espera lá. Não, ele foi. E eu faço a mesma reflexão com você hoje, te convido a fazer essa autoavaliação sincera. Depois que você recebeu a bênção, qual é o seu comportamento diante das coisas do Senhor? Você tem deixado as coisas do Senhor em prioridade última ou tem colocado como primeira prioridade? Vale a pena a gente pensar sobre isso, né? E se está acontecendo, ainda tem tempo de você rever os seus conceitos, rever o que realmente importa para você, se são coisas palpáveis ou se é a vida eterna, ou se é seguir com Jesus. Quantas vezes eu já pedi coisas para o Senhor e as coisas se concretizaram e eu vou desfrutar, e Jesus falou no meu íntimo: bem, você conquistou? Ok, esse ciclo se fechou, vamos para um outro nível. E geralmente é um nível de renúncia, é um nível de entrega total. Você está disposto? Siga e atenda, não rejeite os convites do Senhor, né? Como ele chamou Pedro, e Pedro não questionou. Pedro nem titubeou.
Ele simplesmente largou tudo. Isso está escrito na Bíblia, em Lucas 5. Ele largou tudo e seguiu a Jesus. O que você está disposto a largar pelo Senhor? Tenha um ótimo dia, um excelente início de semana.